E aí galera, como é que tá? Tudo tranquilo? Gostaram da aula 1, gostaram da aula 2? Vou dar uma recapitulada, né? Aula 1, empresários, comprometimento e horários, descanso. Aula 2, documento, material e preparação. A minha cola tá aqui, ó, preparação ideal. Agora a gente vai para a aula 3, tá? Aula 3, conheça os adversários, disciplina, respeito e divirta-se. Divirta-se, o futebol a gente tem que se divertir, tá? Curte lá, porque agora eu vou ali, ó, para um treininho de futevôlei. Para poder ensinar tem que saber fazer. Aguardo vocês. Abraço. Essa agora é uma das dicas que eu coloco sempre ao final das avaliações abertas, porque são atletas que a gente não conhece antes. Então, como eles vieram, às vezes não são aprovados, a gente diz: conheça seus adversários. Quem é o teu adversário? Pai, quem é o adversário do teu filho? É o jogador que está na mesma posição que ele na avaliação? Não. Não. O maior adversário do teu filho é o jogador que está lá dentro da categoria de base do clube onde tu está querendo entrar. Esse é o maior adversário do teu filho. Esse é o teu maior adversário, tu que quer entrar na categoria de base. Como é que eu faço então? Eu não jogo contra esse cara. Vai assistir jogos da categoria de base do clube que tu quer entrar. Vai assistir a base do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Inter, do Bahia, do Vitória. Assista um jogo da categoria de base deles. E aí tu vai ver como é que joga o cara que hoje é o titular da posição onde tu quer entrar. E talvez esse cara seja um monstro. E tu não perca tempo nesse momento fazendo teste nesse clube. E tu busque um outro clube. Imagina o seguinte. Quantos bons jogadores fizeram testes no Santos? Santos, Pelé. No Santos. Atacantes fortes, inteligentes, goleadores. Mas o cara dono da camisa 10 daquele time era um tal de Pelé. Pelé. Conhece o Pelé? Pois é. O que será que aconteceu com essa gurizada, molecada, garotada, meninada? Seja lá como é que chamam aí na região do teu país, na tua região do país. O cara não passou, porque o avaliador vai pensar: não adianta eu aprovar esse jogador aqui, porque ele não vai jogar, ele vai ser eterno reserva do Pelé. Então é melhor deixar ele livre para que ele possa tentar a história dele em outro clube. É um problema do avaliador não ter te aprovado? Não. Lá dentro ele tem um dos melhores do mundo. O que a gente pode fazer? Um outro ponto que acontece muito nas avaliações e que os pais acabam saindo indignados das avaliações é que às vezes aquele jogador fez 3, 4 gols e não é chamado. E o avaliador leva um zagueiro, por exemplo. Mas o meu filho foi muito bem, o meu filho fez 3, 4 gols, o meu filho deu balãozinho, o meu filho fez isso, fez aquilo. Sim, só que ele joga na mesma posição do Neymar, quando o Neymar estava na base. Ou do Fenômeno, do Ronaldo Fenômeno. Adianta levar? Não. Naquele momento ele é bom na avaliação, mas ele está abaixo do titular da posição.
talvez do titular e do reserva. Então não adianta levar. O clube já tem peças para aquela posição, mas ele está carente de zagueiro e esse zagueiro pode servir. Então vamos levar o zagueiro para a categoria sub-11, sub-12, 13, que é o que está faltando. As avaliações servem para isso. Então conhecer os meus adversários, que são os jogadores que já estão dentro da categoria de base, te ajuda a saber se lá no Vasco os caras não estão precisando de um lateral direito e eu sou um bom lateral direito. E não ser ao acaso. Assiste o jogo da base. Vai com teu filho. Pega o teu pai, pega o teu tio, teu avô, teu sei lá quem te ajuda. Vão lá assistir o jogo. Vai ser muito bom. Até para te ter uma ideia de como funciona uma categoria de base, para te ver como a intensidade do jogo é alta e a preparação dos jogadores também. Tá? Compromisso. Tenha compromisso. Respeite sonhos e esforços. Os teus e das pessoas que te ajudam. Do teu pai ou do teu filho. Respeite sonhos e esforços. Eu não posso ter o meu avô me ajudando, se esforçando para comprar uma chuteira, para pagar minha mensalidade na escola, para pagar o meu material de treino, a minha passagem, e eu chegar num teste e eu deixei o documento de identidade em casa. Eu não trouxe a minha chuteira. Eu não fui dormir cedo e eu não fiz um bom teste porque eu estava cansado. Respeite quem te ajuda. Respeite o teu sonho. Ou para pensar se realmente tu quer isso. Se realmente tu quer entrar nesse mundo do futebol, que não é fácil. Que vai ter que ter compromisso, muito compromisso. Horário, alimentação, descanso, colégio, competição, viagem. E o cara às vezes tem 11 anos, 12 anos. Para pensar nisso. Tu, jogador que já tem idade para pensar nisso. Pai, que está querendo colocar o teu filho nesse mundo. Analisa bem. É um funil estreito. E o caminho é longo e o caminho é árduo. Já ouviu falar aquela história de que o futebol é para todos, mas nem todos são para o futebol? Então, se eu não consigo respeitar os meus sonhos, os meus esforços e os sonhos e os esforços das pessoas que estão me ajudando, talvez não seja meu caminho. E é bom a gente pensar nisso. Sempre. A minha última dica para ti, depois de todo esse material, de tudo isso que a gente viu, que eu penso que seja o mais importante hoje, para o cara que vai conseguir chegar, para o aluno que vai chegar, para todo mundo. Eu acredito muito em meritocracia, mas eu acredito em destino. Acredito que se tu quiser muito, tu tiver foco, tu vai atrás, tu vai conseguir. Mas às vezes está no destino fazer outra coisa. Por isso que eu estou aqui falando para vocês hoje. Então, a minha dica final para vocês: divirta-se. Aproveite o caminho. Treina, joga, evolui, aprende, te diverte. Te diverte. Não fica pensando, será que vai dar certo lá na frente? Te prepara para dar certo, mas te diverte durante o caminho. Às vezes o mais importante não é a chegada, é a trajetória. É o que a gente vai ver durante o caminho. E aí galera, gostaram das dicas? Essa aí foi um aperitivo do Futuro Crack Academy.
Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, parabéns para quem chegou até aqui. E por tu ter chegado até aqui, a gente tem uma novidade. Uma promoção de 30% de desconto para quem arrastar aqui na tela. Vai ter aqui um Saiba Mais, arraste para cima do Futuro Crack Academy, o seu pré-vestibular de futebol, certo? Para quem quer conhecer mais sobre futebol, mais sobre tática, mais sobre conceitos e princípios do futebol moderno e realmente aumentar a sua chance de ser aprovado nas peneiras do futebol moderno. Nosso futebol mudou e a gente precisa estar muito mais preparado. Física, técnica, tática, mas principalmente de conhecimento, conteúdo, os novos conceitos do futebol, certo? Aguardo vocês aí. Abraço!